Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Memorial Casa para abençoar a tua vida. Que bom que você está aí. Eu quero aproveitar e sugerir que você passe esse link para alguns grupos que você segue, algumas pessoas que você conhece, quem sabe um amigo, colega de trabalho. Aproveita essa oportunidade, porque de repente essa pessoa esteja mesmo precisando ouvir esta palavra nesta noite. Então eu quero te dizer que Deus pode estar te usando de uma forma tão simples e deixa que Ele use também as redes sociais através da sua vida. Eu quero dar início a esse culto, chamando você para orar. Amém? Senhor, nós queremos te adorar, bendizer o teu nome, te agradecer porque o Senhor é bom e dizer que os nossos corações, eles estão alegres por saber que a tua presença nos renova, nos fortalece. Tantos de nós que passamos um dia hoje tão corrido, tantas coisas que aconteceram e nós estamos aqui para te adorar. Então nós louvamos o teu nome. E, ao mesmo tempo, chamamos a tua presença e que o teu Espírito Santo mova o nosso espírito, que o Senhor tome o controle de tudo que vai acontecer nesta noite. Abençoa os teus amados, cada um onde estiver, Senhor, que as tuas mãos alcancem também a vida deles. Nós oramos te agradecendo no nome de Jesus. Vamos tirar esse tempo agora para a gente louvar ao Senhor. Esse é um momento especial que você está tendo a oportunidade de se lançar nos braços do Pai. Aproveite e se renda ao Senhor. Eu sei que o dia pode ter sido muito difícil para você, mas agora você está tendo a oportunidade de encostar aí em Jesus e deixar que o Espírito Santo ministre no teu espírito. O louvor tem este poder de tranquilizar, trazer quietude e, ao mesmo tempo, de adorar ao Senhor. Amém? És mais real que o chão que eu piso.
retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao lugar do primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta. É um privilégio louvar ao Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. E louvamos e adoramos ao Senhor de tantas formas. E eu quero te dar a oportunidade, nesta noite, de adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Receba a bênção do Senhor, porque é assim que Ele faz. Abra o teu coração e com alegria no coração, devolva a Ele aquilo que você tem recebido como forma de gratidão. Porque Ele é que provê todas as coisas. Estará sendo projetado aí na tela para você o QR Code e você recebe essa oportunidade com alegria no seu coração e honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Eu trouxe uma palavra de Deus para você nessa noite. Nós estamos dentro do tema Reforma Protestante. Agora, em outubro, dia 31 de outubro, se comemora a Reforma Protestante por Martinho Lutero. Então, eu gostaria de trazer para você somente Cristo, que é a palavra que vai ser ministrada hoje, né? A questão de Cristo ser o centro das nossas vidas, a centralidade de Cristo. Martinho Lutero levantou 5 pilares importantes dentro do movimento da Reforma Protestante, conhecido como os 5 solas, né? Então tem somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glórias somente a Deus, né? Hoje nós vamos estar trazendo, nesta noite, a importância e afirmando que Cristo é o centro, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, a centralidade de Cristo é o tema da nossa mensagem nesta noite. E eu quero pensar com você que este movimento, ele não foi apenas um movimento que envolvesse as questões de teses, ideias, e eu não queria pensar também a nível de leitura, de história, mas eu queria aprofundar um pouco mais e pensar com você que foi um movimento de avivamento, de ousadia espiritual. Que eu acho que esse movimento, ele ainda está aqui.
mas eu gostaria de pensar um pouco e refletir um pouco com você sobre este tema, pensando na postura de Martinho Lutero diante de tantas coisas que impediam, correndo risco de morrer, e ele estava ali com uma postura de reafirmar, de fortalecer, de buscar trazer a igreja novamente para aquele centro de acreditar em Deus puramente e na palavra de Deus. Naquela época de Martinho Lutero haviam muitos desvios de doutrina. Então a igreja estava corrompida, as coisas não estavam bem naquele tempo. E Martinho Lutero era conhecedor da palavra, era um cara que ensinava a palavra, né? Ele era um monge, ele era professor de universidade, era um cara doutorado em tantas coisas, e ele lia, ensinava, enfim. Mas tinha coisa que, de uma forma muito grosseira, desviava das questões bíblicas, dos princípios bíblicos, né? Então nós vimos aí as questões das indulgências, onde praticamente se comercializava o perdão. Então, para perdão de pecados, eu pagava por isso, né? Praticamente eu comprava o meu bilhete para entrar no céu. O negócio era muito estranho, e Martinho Lutero, ele não compactuava com tudo isso. Ele passou uma boa parte da vida dele resistindo a tudo isso, porque para ele não fazia sentido tudo o que ele lia e tudo o que ele era tocado com as práticas da igreja daquela época. Então ele se levanta. Na verdade, ele não se levantou como um espírito de rebeldia, ele não teve interesse nenhum de querer romper com a igreja naquela época. O que ele quis era realmente reformar, ele queria era redirecionar a fé daquelas pessoas em Deus e na palavra, porque havia se desviado. Não é? Quando ele se deu conta, ele estava em pleno movimento, o negócio já estava acontecendo. Se a gente para ler, né, os escritos aí sobre Martinho Lutero, você percebe que ele era um cara muito fiel, né? E ele sabia, tinha convicção daquilo que havia no coração dele, de certeza de fé. Então ele não foi corrompido, ele não compactuou, ele não se agradava, mas ele também não se rebelou. Ele era um cara muito fiel, e então ele mantinha ali aquela postura às duras penas, porque para ele não era fácil, não é? Mas, enfim, ele levanta aí 95 teses, e essas teses contrapondo tudo aquilo que se ensinava e praticava na palavra. Ele apresenta essa tese, prega ali na porta do templo. Na verdade, aquela porta, ela já acontecia esses movimentos justamente para debates entre os alunos. Então, a intenção dele não foi confrontar, a intenção dele não foi causar tumulto, a intenção dele foi dizer, gente, eu encontrei um caminho onde não é pesado como a gente tem sentido, não tem peso, é de graça. Então ele mostra aquilo tudo, mas ele não foi bem recebido, né? As coisas foram para o lado de Lutero de uma forma muito forte, e ele pagou um preço por isso. Quando ele se deu conta, ele já estava ali para decidir, ou era ele ou a verdade. Então ele decidiu naquele momento firmar. Ele manteve uma postura de alguém convicto que não iria de forma alguma negociar aquilo que ele acreditava e as verdades bíblicas. Então Martinho Lutero enfrenta o poder mais temido da época, né? Havia uma opressão do sistema religioso ali, onde ele não se curvou. Foi dado a Martinho Lutero até a oportunidade de se retratar, mas ele não se interessou, ele disse, eu não tenho que me retratar de nada, não é? Eu sei em quem eu tenho crido, e ali ele manteve aquela fé, manteve aquela postura. E o interessante, gente, é que eu quero me ater nesse ponto, que quando ele manteve a postura de não negociar os princípios bíblicos, a unção veio. A unção veio, e então ele passou a ter uma coragem advinda da fé, não é? Então ele foi avivado, recebeu um avivamento com intrepidez e ousadia, sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele fala, ele enfrenta, ele encara, e ele sabia que ele poderia morrer. Mas para ele nada importa, nada mais importa, a não ser a verdade de Deus sobre a vida dele. E para continuar falando sobre o mover deste Espírito, que é o que eu quero trazer para a nossa mensagem, eu gostaria de estar fazendo um paralelo entre os discípulos lá
na igreja primitiva, no início da igreja, né? Um mover que também aconteceu com eles, e nesse paralelo a gente poder identificar alguns pontos incomuns ali naquele contexto, tanto o contexto de Lutero quanto o contexto dos discípulos. Mas dentre os discípulos eu vou destacar Pedro e João. E eu gostaria de ler com você o livro, a carta de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esta palavra, ela vem trazer a exclusividade de Jesus. Centra Jesus em quem ele realmente é. Então, a gente encontra dentro desse contexto Pedro e João caminhando em direção ao templo para a oração das 15 horas. Vão eles caminhando e se depara com um homem paralítico, né, sendo carregado até a porta do templo. A palavra nos diz que eles passaram na frente desse homem, esse homem gritou, né, pedindo esmola. Então, quando ele pede a esmola, tanto João quanto Pedro fitam nos olhos desse homem e dizem o quê? Né? Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Né? Ele fala, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou, passou a ficar ali, eu imagino, pulando ali por perto, porque ele já nasceu com essa deficiência, ele nunca havia andado. Então ele ficou ali se alegrando, a multidão foi chegando, nesse meio tempo, já era tardezinha, juntou ali mais ou menos 5.000 homens. E aí Pedro continuou pregando e falando sobre a ressurreição, que Jesus foi morto, crucificado, mas que Deus o ressuscitou, e isso era uma promessa de que nós também ressuscitaríamos. Então ele começa a pregar o evangelho. Nesse meio tempo, alguém estava incomodado. Né? O contexto do sistema religioso opressor era o mesmo em que Martinho Lutero convivia. Então, ali chega um sacerdote, um capitão do templo, chega algumas outras pessoas, cercam os dois e falaram, vocês estão presos. Levam eles para a cadeia, eles dormiram lá, porque já era noitezinha, e no outro dia foram para o Sinédrio, então uma assembleia. Imagina, governantes, né, todo aquele grupo de líderes judaicos, os doutores da lei, todo ali no Sinédrio, chamam Pedro e João. E a primeira pergunta que eles fazem é o seguinte: a gente precisa saber em nome de quem que vocês fazem essas coisas, com autoridade de quem que vocês fazem essas coisas. Né? Então, a gente para imaginar quem era João e quem era Pedro. Homens comuns, iletrados, incultos. Eram homens que não tinham estudo algum, mas estavam ali no meio dos doutores. E aí você vê novamente esta unção, este revestimento de coragem, de ousadia, de intrepidez, se levantando agora no meio daquele povo, através de Pedro e João. Bem parecido com o que ocorreu ali com Lutero, onde faz se levantar com toda ousadia e fala firmemente, convicto daquilo tudo que estava falando. Então vem Pedro e já abre aquele diálogo, colocando para eles o quanto ele se sentia inocente. Então Pedro diz o seguinte, olha só, já que vocês estão nos questionando, nos apertando, né, nos perseguindo porque a gente fez o bem para uma pessoa, então, mais ou menos assim, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Então deixa eu dizer, quem curou este homem foi Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, que morto, e Jesus e Deus o ressuscitou. É sobre esse aí, e eu vou falar mais um pouquinho. Este nome, Jesus de Nazareno, é ele
que é o Salvador, o único, ele é o caminho. Não há outro nome, não há outro nome pelo qual possamos alcançar a salvação. Então, o que acontece? Você vem lendo o texto e diz aqui que, ao verem a ousadia de Pedro e de João, todos aqueles doutores, eles, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? O que a gente percebe exalava a presença de Jesus na vida deles. A centralidade de Jesus, a exclusividade de Jesus vazando através de Pedro e de João. Olha que coisa tremenda. Mas uma coisa eu digo para vocês. 2 movimentos importantes. Posicionamento. Eles se posicionaram. Eles não se dobraram diante os desvios doutrinários. Eles não se acovardaram. E aí, no momento em que eles mantêm aquela postura, o Espírito Santo vem, eles são revestidos e eles abrem a boca e falam, porque o Espírito Santo de Deus coloca na nossa boca as palavras e nós vamos falar exatamente o que precisa ser falado. E eu quero dizer que 3 pontos, pelo menos, incomuns, a gente pode observar nos 2 contextos. Primeira coisa, o primeiro ponto que eu vejo aí é um sistema religioso opressor, tanto da parte de Pedro e João, quanto na parte de Martinho Lutero. Segundo ponto, uma mensagem de confronto, combatendo o que está errado, o que está desviado da palavra de Deus. O terceiro ponto é um preço a se pagar. Há um preço a se pagar por esta verdade. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? É fato que a reforma protestante, ela trouxe muitos ganhos. A reforma protestante, a gente consegue entender que mudou totalmente a história da vida cristã, não é isso? Não só da vida cristã, né? Não só da vida religiosa, mas econômica e social também. Ela abrangeu muita coisa. Mas esse espírito, o mesmo espírito de ousadia que moveu Pedro e João, é o mesmo que moveu Lutero e é o mesmo que pode mover a mim e a você. Lutero não se levantou ali, como eu disse, com um espírito de rebeldia, de querer afrontar. Não havia nele nisso, havia uma verdade. Havia algo sendo sustentado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele que nos respalda. Nenhum deles foi à guerra pela própria custa. Ele foi porque tem alguém que ampara, alguém que respalda, alguém que vai à frente. Então, este posicionamento, ele é importante para que sejamos revestidos de autoridade, intrepidez e poder. E como que a gente pode aplicar em nossos dias hoje? Nós vemos um sistema opressor em ambos contextos. E no nosso contexto? O que impede a mim e a você de reafirmar a palavra? Eu preciso te dizer que em nenhuma outra geração houve tantos desvios doutrinários como há hoje. Aberrações, coisas que a gente ouve que dói os ouvidos. Qual a nossa postura? O que está acontecendo com a nossa geração? Vocês observam que Pedro e João deixaram um legado. Há quase 2000 anos, esta palavra ressoa nos nossos ouvidos, trazendo alegria, é como se a gente estivesse dentro daquele sinédrio, envolvido naquela palavra. Lutero já tem 508 anos que passou por este movimento e foi usado. Olha o que deixou, que coisa tremenda. E eu e você, o que estamos deixando? Qual a marca que nós estamos deixando para os nossos filhos, nossos netos, até a volta de Jesus? Contexto? Pior. O contexto religioso? Pior. Hoje, nós temos aí essa diversidade religiosa, o relativismo, tantas coisas que traz um concretismo religioso
totalmente voltado para desvirtuar a verdade. E aí eu quero pensar com você que é responsabilidade minha e sua, porque a bola da vez somos nós. Deus conta comigo e conta com você. Mas a pergunta se repete. O que nos impede hoje? Hoje nós temos liberdade de culto. Nós temos liberdade de falar de Jesus. Nós temos liberdade de bater de frente e falar deste amor. O mundo, ele não tem absolutos, nada é concreto, nada é firme, nada é para sempre. Né? Essa geração fluida em que, quando as pessoas começam a acreditar numa verdade, ela se desfaz. O que tem de absoluto para nós é a palavra. Ela é autoridade, é imutável. Passa o contexto que for, a geração que for, é imutável, ela não muda. Então, esta palavra, ela pode ser dita em qualquer tempo, em qualquer situação. Não por nós mesmos, mas garantida pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu preciso de uma postura. Então, o que é que me impede de ter uma postura um pouco mais ousada no meio de tantos desvios doutrinários? Quando eu parei para pensar sobre isso, eu vou dizer para você uma coisa: o individualismo. A nossa geração é a geração mais individualista que existe. E esta individualidade é fruto da história, é fruto de tantas variáveis, é fruto do estilo de vida, não é? Hoje eu vou lá no meu apartamento, eu estou fechadinha ali, é o meu pedaço, é a minha parte, é a minha família, é o meu trabalho. Então, essa visão individualista me leva ao egoísmo. Então, os homens nos últimos tempos, é bíblico, não é isso? Nos últimos tempos, como seriam esses homens? Nós vamos achar aqui a palavra trazendo, para não ficar só nas minhas palavras, a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3:1, ele diz o seguinte: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, desobedientes, ingratos, ímpios. Se eu for traçar o perfil de um sujeito como esse, eu vou dizer com uma palavra só: individualista. E aí, a palavra já diz isso, não é? Então, o individualismo rouba de mim e de você a ideia do nós, a ideia do coletivo. Então, a força, a ousadia que era para ser usada em prol do nós usamos para defesa. Porque agora, o meu maior problema não é um sistema opressor, mas é o eu entronizado. Porque todo individualismo leva ao egoísmo. O egoísmo leva ao egocentrismo. O egocentrismo é totalmente voltado para o ego. Aquilo que é meu, aquilo que me cabe, a minha parte. E aí nós gastamos energia criando estratégias para sobreviver a tudo isso. Uma estratégia onde eu vou me livrar dos males e não penso que o outro também está no mesmo barco. Então, o individualismo hoje, ao meu ver, tem sido uma das coisas que tem roubado de nós a ousadia na nossa fé. Eu observo que muitas vezes o medo de perdermos o nosso conforto, o medo de ter que sair da nossa zona de conforto, olhar para o coletivo, é muito complicado. E aí eu preciso te dizer, eu sei que é dura essa palavra que eu vou falar, mas nós mesmos, acabando nos desviando daquilo que é a proposta do Evangelho. O Evangelho já começou com Deus trazendo um olhar coletivo sobre a humanidade, quando ele envia o seu Filho para morrer para o mundo. O Evangelho é a coletividade. E aí, quando eu volto para a parte do individualismo, eu já estou me desviando da proposta da salvação. E aí eu preciso dizer para você
que isso não vem em forma de guerra, isso não vem com uma coisa forte que me apavora, isso é de forma sutil. Nós vamos abraçando a nossa parte, o nosso pedaço. O máximo um pouquinho é a igreja, mas das demais coisas, cada um com o seu problema. Mas, Lúcia, é assim mesmo? Gente, não é assim mesmo. É um conformismo, sabe? Algumas coisas vêm acontecendo e a palavra de Deus também diz, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou caminhar aqui um pouco, que diz o seguinte, Gálatas 6:2 diz assim, olha a coletividade, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Quem é que quer levar carga de ninguém? A gente fala, o meu peso já basta. Nós vamos saindo de forma bem sutil, bem devagar, da visão do Evangelho, que é essa coletividade. Então, eu preciso te dizer que as coisas acontecem de uma forma muito, muito tranquila e a gente não percebe. Mas eu sou contra o individualismo. Eu também sou. Mas quando eu estou dizendo, eu estou falando de mim também. É cultural, acaba o próprio movimento da vida, vem trazendo isso. Esta questão do individualismo já veio surgindo desde o século XVII, XVIII, já vem surgindo a ideia de que cada um dá conta do seu destino. Isso foi bom. A grande questão é que o individualismo saudável é aquele individualismo em que promove a autonomia, com responsabilidade pessoal, onde eu sou um sujeito que opero, que escolho, mas eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. Agora, o individualismo egoísta é aquele que vai se munindo de estratégias de proteção e se fecha como uma ostra. Nós não fomos chamados para isso. Mas eu preciso dizer que tem jeito. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, tem jeito. Tem jeito da gente sair deste espírito individualista e partir para cima. Porque eu não vejo possibilidade de visitação a mim e a outra pessoa de um revestimento com poder e ousadia para usar em quê? Deus não faz milagre por entretenimento, Deus faz porque precisa, há um propósito para tudo. Então, é a minha postura, a minha posição, o meu posicionamento, primeiro, é não negociar os princípios divinos. Não é? E aí eu preciso te dizer que tem realmente saída. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu penso que destronar o eu, porque a nossa geração é essa coisa, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que me agrada, não é? E aí você vem para a palavra diz que tem que fazer o quê com esse eu? Matar. E a gente faz o quê nessa geração? Engorda o eu. A gente faz esse eu ficar robusto. E ele nos toma. Não cabe dois senhores no mesmo coração. Não cabe dois senhores no centro da nossa vida. Ou você vai amar mais a um e desagradar o outro, ou você vai se devotar mais a um e desprezar o outro. Vira confusão. Eu preciso destronar esse eu, o meu ego. Eu preciso matar, como a palavra de Deus diz, e entronizar o Senhor Jesus. Que Jesus seja o centro da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Para que isso venha acontecer, eu preciso resgatar o sentido de missão na minha vida. Como que eu resgato o sentido de missão? Como que eu vou destronar esse eu? Quando eu paro e começo a me questionar. Gente, o questionamento é uma coisa maravilhosa para mover a gente de determinados lugares. Porque o questionamento nos traz para uma realidade. Coisas que a gente já está acostumado. Então, se eu me pergunto, quem eu sou? Poxa, eu sou filha de Deus. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo aqui? Quem me mantém? Algumas perguntas básicas. Ela faz eu entender a minha impotência, faz eu entender que eu não dou conta de garantir a minha vida. Porque o individualismo robusto, egoísta, ele
sofre uma questão que destrona o Senhor Jesus das nossas vidas pela autossuficiência. Porque quanto mais eu engordo este eu, mais eu estou certa de que eu dou conta. Quanto mais eu trago atenção para esse eu, mais eu acho que eu consigo. Então a autossuficiência toma este lugar. Mas quando eu de fato paro e vejo quem eu sou, quem me trouxe para cá, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, a coisa começa a mudar. Eu vejo que eu não tenho controle absolutamente de nada, que tem alguém que rege e controla a minha vida. E aí, nesse momento, é onde eu entendo que eu estou em uma missão. Eu não caí na terra de paraquedas e estou aí de forma aleatória solta. Eu estou na terra por uma missão. E daqui a pouco eu estou voltando para a casa do meu pai. E quando este sentido vem, automaticamente, Jesus ocupa o lugar dele que é de direito. E aí, quando Jesus é entronizado, porque o meu eu não existe, aí eu abro a minha boca, como o apóstolo Paulo disse. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu chego neste ponto, eu não consigo não exalar Jesus. Porque agora eu vou para o trabalho, eu exalo a presença de Jesus. Eu vou para a escola, eu exalo a presença de Jesus. Eu estou numa reunião, eu exalo a presença de Jesus. Assim como Pedro, assim como João naquela época. Que os doutores olharam e falaram, não tem como, ele é um dos Jesus. Mas eu preciso entronizá-lo. E aí, nesse tempo, no momento em que eu começo a exalar a presença de Deus, é onde eu já estabeleço um propósito de vida. E ali, com esse propósito de vida, eu posso chamar de um propósito cristocêntrico, onde o centro do meu propósito é Cristo. Então eu vou lá e faço como Paulo. Eu tenho um alvo. Qual é o meu alvo? Meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Então eu vou caminhando. A coisa ruim vai acontecendo porque é normal as dores. Então eu sou desprezado, o meu alvo é Cristo. Tem perseguição, o meu alvo é Cristo. A doença vem, o meu alvo é Cristo. O negócio não está bom, não, o meu alvo é Cristo. Eu sinto um problema, me entristecendo, o meu alvo é Cristo. Pode faltar tudo, o meu alvo é Cristo. Quando há um propósito bem definido, eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. E aí, o que acontece? Nada mais importa. Se você olha a vida de Pedro e de João diante do Sinédrio, poxa vida, quem é que matou o líder deles? Foi aquele povo lá que eles enfrentaram. Vocês acham que se eles penduraram o líder deles na cruz, o que eles iam fazer com ele? O que eles poderiam fazer com eles se não foi poupado o líder deles? É como se eles abrissem a boca e falassem, gente, nada mais importa. Eu respiro Jesus, eu vivo Jesus, eu exalo Jesus com as minhas atitudes, com palavras, nada mais importa, porque o meu alvo é Cristo. Aleluia. O meu alvo é Cristo. E aí, depois que nada mais importa, eu posso dizer como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada mais importa. Que Deus possa tocar no meu coração e no teu coração. Que nós passamos a ter um posicionamento para sermos avivados no meio desta geração, deixando uma marca de que Cristo é o centro de todas as coisas e que a gente não venha se conformar. Amém? Eu quero orar com você nessa hora e pedir ao Senhor que nos abençoe e nos use. E eu preciso te dizer, antes de orar também, que você não precisa ter medo, não. Você não vai sozinho. A palavra diz que o Espírito Santo coloca na nossa boca a palavra. Ele te respalda. Todos esses movimentos que você vê foram respaldados pelo próprio Deus. Tira de você mesmo. Quantas vezes você não se conformou com uma situação, manteve uma postura e recebeu um revestimento maravilhoso que te jogou para cima, que te fez ser corajosa, que te fez ser audaciosa e o milagre veio. Deus quer te usar nessa geração.
não aceite, não se curve e nem negocie os princípios bíblicos. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero louvar o teu nome porque o Senhor é esse que nos desperta sempre. O Senhor é esse que redireciona as coisas quando elas estão quase saindo do ponto. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale comigo e fale com os teus amados também, esses que estão ouvindo a tua palavra. Que esta palavra possa trazer, Senhor Deus, um renovo em nossos corações e que o teu Espírito Santo encontre em mim e na pessoa que está ouvindo a abertura para ministrar tudo que foi ouvido. Que seja como uma semente, uma boa semente, plantada numa terra boa e que ela possa germinar, crescer e dar bons frutos para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e até a próxima quarta.